Olá, vamos para mais uma dica de costura. Eu quero vou estar aqui apertando essas calças. A cliente me trouxe duas calças para me arrumar. Né? Essas calças jeans bem grossas, tá vendo? Ela tá bem folgada na cintura da cliente. Aí ela é muito grossa, sabe? Para me fazer uma pence assim, ó. Aí vai machucar, né? Entendeu? Vai ficar muito volume assim, ó. Aí o que eu posso estar fazendo aqui para não machucar a cliente? Ó, tô mostrando uma como que ela tá, elas todas assim, né? Então eu tenho que apertar um tanto assim, ó. Tá vendo? Eu tenho que apertar uns 3 centímetros, então fica muito grosseira, né? Então, eu já desmontei um aqui, ó. Né? Descosturei aqui para vocês estar vendo o que eu vou fazer. Eu cortei ela no meio aqui, dividi aqui no meiozinho, né? E vou fazer aqui uma costura. O tanto que precisa apertar. São uns 3 centímetros mais ou menos que eu tenho que apertar nessa calça. Aí eu já tá cortadinho aqui, então eu vou costurar ela aqui. Ó, eu medi 3 centímetros e vou estar costurando aqui. Porque aí eu vou estar costurando ela no meio. Eu vou abrir as costuras, né? Eu costuro aqui, ó. Eu vou abrir as costuras para ela não ficar grosseira. Então, esse cós é aquele cós partido, né? Aquele cós assim, ele não é um cós. E ele tem duas peças, né? O cós, ó. Ele tem duas peças. Então, como eu desmontei ele aqui, aí eu costurei aqui mais ou menos uns 3 centímetros e vou costurar aqui na outra parte também, né? Mesmo jeito que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Mesma medidinha. E aí, então, a gente tem que ter boas ideias para poder resolver o problema da cliente e ficar muito bom no serviço. Temos que ter ideia. As clientes vêm, né, e confiam que a gente possa fazer um bom serviço. Isso é muito bom a gente aprender uma com as outras, né, para poder estar ajudando, né, umas às outras. Muito bom. Ó, do jeito que eu fiz aqui, eu fiz do outro lado, ó. Ó. Você tá conferindo aqui a medida da cintura da moça. A medida da moça é 76. E eu tenho que, né, colocar na medida certinha. Então, a fita é para isso, para a gente conferir, né, se tá tudo certo. Aí tá.
Ó, eu apertei no cós. E agora? Como é que eu vou fazer pra dar certo esse trem aqui? Essa outra parte, né? Eu vou ter que criar uma pinça aqui, né? Olha, eu já marquei aqui certinho. Então, eu vou estar fazendo uma pence, duas pences, para não ficar muito... Não tem como eu fazer só uma, né? Então, eu marquei certinho de um lado e do outro. Vou estar fazendo aqui a pence. E eu creio que vai ficar bom. É para ficar bom esse procedimento aqui que eu tô fazendo. Aí eu vou... Ó, tá vendo aqui? Fiz uma pence aqui. Ela tem que descer assim, desfiando aqui, entendeu? Ela tem que ficar uma pence bonita. Bem bacaninha. Ó. Ela vai acabar dentro do bolso, entendeu? Ela vai descer, desfiando. E ela morre dentro do bolso. Aí eu fiz de um lado. Aí agora eu faço do outro lado, né? São duas pences, porque pra ficar tudo centralizadinho, tudo arrumadinho, tudo, do jeito que ficar de um lado tem que ficar do outro. E a gente usa a fita, tá? Porque é um serviço que é pra ficar bom. É um serviço que a gente faz para resolver, né, a situação da cliente. O cliente tem que ficar satisfeita. O cliente tem que ficar satisfeita. Aí eu disse certinho aqui, ó. Eu risquei, né? Aí eu tô conferindo. Mas aí é isso. Eu tô só mostrando, né? Pra quando vocês forem fazer aí, ficar certo. Ela tem que ficar certo. Tem que ficar certinho de um lado do outro. Pra quando a cliente vestir, não ficar feia, né? Pra não ficar feio. Aí é com muito atenção, é devagarzinho mesmo, a gente vai fazendo pra ficar bom, tá? E quanto me pergunto quanto que eu cobrei pra fazer essa pence, esse reparo. Ah, eu cobrei barato. Cobrei barato, 20 reais, 40 reais nas duas, tá? Cobrei barato. Porque eu vou estar resolvendo um problema dela aqui. Aí você confere o tamanho certinho da pence, né? Essa pence ficou com 10 centímetros para desfiar dentro do bolso. Porque se ela ficar muito curtinha, ela vai ficar mocando, né? Então ela tem que ser maiorzinha para poder para desfiar melhor. Entendeu? Ela vai se esconder dentro do bolso. Depois que eu fiz as pences, ó, tá dando pra entender o mistério? Aí, ó, fiz as duas pences, ó, deu certinho na largura aí, ó, reduziu, né? Deu certinho, tipo assim, encaixou aqui no cós. Aí agora, então, eu vou fazer o acabamento de novo, como tava, viu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco do excesso dessa
do cós, tá bom? Que é tem pano demais aqui pra dentro. Já que a mulher pediu pra apertar, não precisa ficar esse tanto de pano aqui pra dentro, ela não vai folgar ela, né? Se for folgar agora, se ela engordar, aí vai apertar. Mas creio que ela não vai engordar não, que ela só quer emagrecer. Tirei um pouco do excesso aqui, tá bom? Aí eu vou embutir de novo o cós, né? Fazer de novo a mesma coisa, né? Vou estar costurando de novo o cós. Então coloca uma costurinha para um lado, outra para outro. A linha tem que ser da mesma cor, viu? A linha de pés-ponto tem que ser a mesma corzinha da que tá aqui. Entendeu? Então a gente joga uma costura para um lado, outra, tipo assim, abre a costura, né? Abre a costura aí para ficar bem arrumadinho. Abre a costura aí, tanto faz, joga uma para um lado, outra para outro, então abre a costura para ficar centralizado, tá bom? Para ficar divididinho, para não machucar a cliente. Aí bati a costura onde tava, né? Onde era, do mesmo jeito, da mesma forma. E aí a gente vai montando aqui de novo. Esse cós tem que ficar do jeito que tava, só que mais apertado, né? Cós da calça da moça. Aí vou... É só agasalhar, gente. É só agasalhar e bater a costura. Bater a costura onde tava. Se for preciso alfinetar, alfineta. Entendeu? É só agasalhar direitinho, mesma posiçãozinha que tava. Pega essas pence, assim, ó, e joga ela pro lado da costura, assim, tá? Entendeu? Aqui, ó. Deixa elas tudo pra mesma posição. Entendeu? Joga elas, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa sobra aqui, ó. Joga ela pro lado que tá lá, a lateral, né? Lá das costuras. Pra elas ficar tudo na mesma posição. As duas. Uma joga uma pro lado, a outra pro outro. Entendeu? Pra elas ficar bem arrumadas. Ficar bem arrumada. Ficar bem bacana. Aí, ó. Só ajeitar aqui de novo. Pode só bater a costura bem onde tava, né? Se dá pra ver. Aí qualquer coisa, coloca um alfinetinho aí pra não fugir, né? Aí bateu a costura, pronto. Já apertou a calça, né? Aí já bate a calça, depois torna a pregar o passador em cima da onde eu cortei, tá bom? Prega o passadorzinho em cima, no mesmo lugarzinho onde ele tava. Porque eu soltei ele em cima para poder desmanchar. Ó. Costura até o final. Ó. A gente tem que ter cuidado, que às vezes ela pode querer escapulir lá do outro lado. E a gente, de um jeitinho, a gente consegue. Se não der certo de uma vez, faça de novo. Só tem que ficar bom, entendeu? Só tem que ficar bom. O importante é ficar bom. Aí tem que passar a costura aqui no passador de novo onde tava. Só que
essa calça, ela é bem grossa, né? Eu sei que não vai ser fácil para algumas aí que tem maquinazinha doméstica, maquinazinha que às vezes se a máquina não for forte, é assim, mais resistente, pode dar um pouco de trabalho, né? Porque é bem grossa, essa calça aqui, ela é grossa. Bem grossa. E aí, às vezes pode dar aquele trabalho, né? Porque como ela é grossa, ainda mais agora para mim costurar esse passador. Aí que engrossa mesmo, né? Mas como a máquina aqui, a minha máquina industrial, ela tem, né, bem resistente. Então, fica bom, dá pra fazer. Ó, tá vendo aí? Bacana? Ficou legal, né? É desse jeito, meu povo. Mas com jeitinho. Até naquela maquinazinha simples, aquela máquina doméstica, aquela máquina de ferro, aquela máquina ela é boa pra fazer isso aqui, ó. Porque ela é mais resistente. Agora, essas máquinas que às vezes a peça tudo de plástico, fracazinha, aí ela pode querer embuchar, né? Ela vai ficar mastigando aí. Mas quando você for fazer um serviço desse, vocês colocam uma agulha mais grossinha, viu? Coloca a agulha aí, a número 14 ou a 16, as mais grossinhas, porque se for uma agulha fininha, de costurar tecido fino, ela não vai suportar, tá bem? Ela pode quebrar. Olha aí, gostaram da dica? Espero que sim. Então, até mais. Tchau.